Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Nunes e você está no canal Não é Heresia. Bem, nas últimas semanas, né, principalmente aí após o primeiro turno das eleições presidenciáveis, nós temos, na verdade, ainda uma série de repetições da expressão presidiário ou ex-presidiário para se referir a um candidato específico, né, o Lula, e algumas pessoas têm levantado, né, quem são os ex-presidiários que estão apoiando um candidato ou outro candidato. Primeira coisa a se falar sobre esse rótulo é que ele é muito vago. Né? Não há problema em cometer um erro e pagar por esse erro. O problema é eu cometi um erro e não quero assumir, eu não quero pagar, minto para a justiça, driblo a justiça, ou enfim, né, pago coisas para provas para dizer que não fui eu mesmo sendo errado, ou eu depois, né, mesmo tendo feito e tal, eu não aceito, não assumo, né, ou não colaboro com a justiça no sentido de elucidar a questão, como é o caso do goleiro Bruno, que vem aí à tona mais uma vez, né, na mídia, e aí não assume, não colabora, não falou ainda o que ele precisava falar sobre a Elisa e tal. Mas enfim, hoje esse vídeo aqui é para falar mais sobre, não só sobre a questão eleitoral, como eu já falei, acho que até demais, mas é para falar um pouco sobre a Bíblia, né? Porque nós temos uns cristãos moralistas aí que venhamos e convenhamos, uma galera que, nossa, um puritanismo assim, né? É como se na história do cristianismo a prisão não fizesse parte, né? Como se o processo de cárcere não marcasse a história do cristianismo. Quantos cristãos e cristãs não foram presos ao longo da história? E aí isso não é demérito, né? Então, às vezes até, dependendo do contexto, é até um elogio ter passado por processo de cárcere, né? Se nós pegarmos algumas figuras ao longo da história que não se curvaram às injustiças, enfim, isso marca o cristianismo. Só dá uma pesquisada aí sobre, enfim, né, todos os cristãos e cristãs, os seguidores de Jesus que foram discípulos, né, que foram presos. E aí, para esse vídeo não ficar longo, vamos logo às citações aqui que eu trouxe para vocês. E aí eu já vou deixar aqui na telinha para facilitar, nem todo mundo tem a Bíblia aí, mas leiam os textos propriamente na Bíblia mais próxima de você. Carta aos Romanos, né? Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, pois Deus não faz distinção entre as pessoas. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, né, sobre a partir dessas citações bíblicas, é que nós passamos muito tempo rotulando, né, quem é cada pessoa. Então, depois do primeiro turno também, volta aquela história de porque nordestino é isso, nordestino é aquilo, nós somos superiores porque não somos nordestinos, esse tipo de coisa absurda. E aí, como se o cristianismo nasce também com uma proposta civilizatória que iguala as pessoas. Isso é fundamental. Né? Não há distinção entre as pessoas, não há judeu nem grego, homem, mulher, escravo e livre. Tá lá, carta aos Gálatas, se não me engano, não é isso? Então, é fundamental perceber que se tu tá rotulando as pessoas no sentido de, olha, ele não concorda ideologicamente comigo, ele não vota em quem eu voto, logo ele é inferior a mim, tu tá fazendo outra coisa que não cristianismo, porque Deus não faz distinção entre as pessoas. E busque sempre praticar o bem, né? Ou seja, faça o oposto do que Bolsonaro faz. Outra citação importante para a gente falar dessa questão, né? Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer, eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava doente e cuidaram de mim, eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então, Mateus 25 os versículos são maiores que isso. Então, leiam, eu recortei aí trechinhos, mas dê um confere em Mateus 25 inteiro, vocês vão adorar. E por que isso está aí, né? Primeiro, para falar que, Jesus não é contra quem está preso, necessariamente. Até porque Jesus se faz preso. Quem está falando essa passagem é em Jesus. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Então, esse Deus que não faz distinção entre as pessoas é um Deus que também passa pelo cárcere, é um Deus que também passa pelo leito do hospital, é um Deus que passa pela fome, pela pobreza. Então, se o seu Jesus é um homem rico, cheio de ouro, com arma na mão,
você está em outra viagem que não o cristianismo. Você está em outro rolê que não o cristianismo, porque o cristianismo é de um Jesus faminto, doente, fraco, pobre, preso. É bom que se diga isso, porque a galera lê outra coisa que não é evangelho, né? Ou inventa um evangelho à sua imagem e semelhança. E última coisa, né? Lucas 22, lá no finalzinho, vocês saíram com espada e paus como se eu fosse um bandido. Jesus falando, né? Eles prenderam e levaram Jesus e o conduziram. Então, Jesus, vocês odeiam tanto, né? Presidiário e ex-presidiário. Jesus é um ex-presidiário. Então, tudo isso é só para dizer isso. Todo esse caminho foi só para afirmar isso. Jesus é um ex-presidiário. Então, antes de rotular uma pessoa, taxar uma pessoa como inferior, porque ela não é perfeita como você, olha primeiro para si mesmo. E eu ia ter vídeo sobre hipocrisia em algum momento também, aqui no canal. Mas é fundamental perceber que esse Jesus perfeitinho, no sentido de, olha, Jesus parece mais um Bolsonaro do que qualquer outro ser humano da Terra. Não, porque o mito é incrível, ele só fala a verdade, xinga todo mundo e tudo que ele faz é perfeito. Cuidado, porque o Jesus está preocupado com outras questões e esse Jesus também foi preso, tá? E aí a galera esquece disso, a galera não lê isso. Mas, e aí teve uma série de figuras, né? Pastor Berloffa, vários cristãos e cristãs aí de várias igrejas remontando, né? Esse passado histórico de Jesus para, olha, cristãos brasileiros, eu não sei o que é que vocês estão lendo, mas esse Jesus tem um histórico e ele também passa pelo cárcere, tá? Então, Jesus é um ex-presidiário. Valeu demais. Leiam os avisos na descrição e, se puderem, colaborem com o canal. Ajude financeiramente aí. Valeu demais.